Vocês estão bem? Glória a Deus. A Emília falou que ela gostaria do culto à noite, né? Nós vivemos em um país democrático. Graças a Deus pela democracia. Emília, você perdeu. Domingo abençoado. Hoje é aniversário do meu pai. 71 anos, já eu vou vê-lo. Irmãos, nós temos vivido dias intensos, dias de muita busca, de orientação do Senhor e de muitos eventos no mundo, né? A gente tem acompanhado os acontecimentos no mundo. Nos últimos dias, temos falado sobre isso, temos acompanhado outros irmãos que estão observando, discernindo os tempos. E a gente tem percebido a grande crise que se instalou no mundo. A crise militar que a gente está podendo ver, né, com os nossos olhos, os jornais estão falando, o Oriente Médio está em choque, Irã e Israel diretamente se confrontando ali como nações, que diretamente como países é a primeira vez na história que eles declararam guerra uns aos outros. Agora está em um tempo aí parcial de paz, então nós temos falado sobre isso. Temos visto que os nossos dias atuais são dias de extrema, dizer assim, nós somos privilegiados. Porque nós podemos viver em dias em que todas as promessas de Deus podem se cumprir a qualquer momento. Uma potência inimiga de Israel tem a capacidade de desenvolver a bomba atômica e destruir Israel. Isso, por mais que seja terrível, é um grande sinal de que os dias do Senhor, os dias do fim estão próximos, e nós somos uma geração muito próxima disso. Então, a gente vem conversando e vendo, participamos de uma reunião esses dias, onde os irmãos falaram da urgência dos nossos dias e a urgência da pregação do Evangelho. Que a pregação do Evangelho aumente. Então, às vezes, o irmão ainda usou, o Vitor Porto, quem conhece o Vitor Porto, esteve aqui já 2 vezes com a gente. Ele falou com essas palavras: não é mais tempo de nós perdermos tempo com o que não quer nada. Nós precisamos pregar o Evangelho. Os dias do fim se aproximam, o dia do Senhor se aproxima. Isso despertou o meu coração e me fez me reposicionar a respeito dessas coisas. E meditando esses dias e observando o que o Senhor está dizendo com a nossa congregação, com a nossa comunidade, pensando que Ele já vem construindo por esses dias. Nós vimos na semana retrasada, a pastora compartilhou sobre o plano de Deus e as suas alianças no decorrer da história. E de como o Senhor foi se relacionando com o seu povo em amor, bondade, misericórdia, até os dias do fim. Então, nós estamos no curso da história, não acabou ainda. Amém? Isso alegrou o nosso coração. Na semana passada, Abnério também esteve aqui, compartilhou com a gente sobre o serviço do corpo de Cristo. E como isso coopera para esse tempo, para a preparação da igreja, para que a igreja amadureça para viver os dias do fim. Então, eu creio que o Senhor está comunicando algo com a nossa comunidade, comunicando algo nesse tempo. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o que Deus diz sobre o fim dos tempos, um pouco, e o que Ele espera de nós. Amém?
Você pode abrir sua Bíblia em Joel, nós vamos ver um pouquinho desse livro. Se você quiser pôr aí alguns versículos que eu for falando, mas você deixa sua Bíblia aberta aí em Joel, que a gente vai ver alguns versículos, vamos entender o que o Senhor quer comunicar conosco. Jesus, nós pedimos a sua orientação nesse momento, Senhor. Nós nos submetemos à sua vontade. Queremos, Senhor, conhecer o Senhor através das Escrituras, então nos revele nessa manhã. Não permita que nós nos prendamos em coisas que não são do Senhor. Salta os nossos olhos para olhar para você agora, Jesus. Para o seu plano. Nos revela o seu plano nessa manhã, em nome de Jesus. No capítulo 2 de Joel, no versículo 1, vamos acompanhar? A Bíblia diz assim: toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no seu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Vamos ler de novo? Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no seu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Irmãos, o livro de Joel, vou dar um panorama aqui bem rápido. Ele tem uma ênfase no dia do Senhor, chamando toda a nação de Israel, naquele tempo, para perto do Senhor através do arrependimento. E ele vai proclamando arrependimento, porque o dia do Senhor está chegando. Então ele diz a Israel: irmãos, nação de Israel, arrependam-se, chorem. Por quê? Porque o dia do Senhor está chegando. No versículo 1, aliás, no capítulo 1, se você entender, para a gente entender como Joel está falando sobre o fim dos tempos e a intenção dele de proclamar uma mensagem futura, versículo 2 e 3 do capítulo 1, você está com a Bíblia aberta aí, vai ser fácil. Olha o que ele diz: prestem atenção, velhos, e escutem, todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês? Ou nos dias de seus pais? Contem isso aos seus filhos, que eles contem aos filhos deles, e que eles falem sobre isso à geração seguinte. Ou seja, Joel começa a sua mensagem dizendo: tudo que eu for falar aqui, falem aos seus filhos, e que os seus filhos repassem aos filhos deles, e que eles repassem de geração em geração, porque o que eu vou dizer é uma mensagem futura, é para um tempo que vai acontecer ainda. Então, Joel começa a dizer essas coisas, ensinando a respeito de um tempo atual, aquilo que eles estavam vivendo, mas a mensagem e a ênfase desse livro é uma mensagem profética. Joel estava vendo o dia do Senhor e estava anunciando. Ele começa a anunciar no capítulo 1 sobre uma crise econômica, uma grande crise econômica. Você já deve ter ouvido falar dos gafanhotos, migrador, destruidor, cortador. Já ouviram? Muitas vezes os irmãos falam por aí que isso tem relação ao dízimo. Se você não der seu dízimo, Deus vai mandar os gafanhotos acabar com a sua vida financeira. Isso não é uma realidade. Não é o que o texto está dizendo aqui. Deus está mandando uma crise financeira à nação de Israel por causa do seu pecado. E essa nação está vivendo um desastre natural que vai acabar em uma crise econômica, uma grande crise econômica. São os gafanhotos. Entenderam? Então, eles estão vivendo a crise econômica, e no capítulo 1 eles falam também sobre a invasão de um povo muito poderoso que retrata uma crise militar, guerras.
Israel estava vivendo guerras. Então, é difícil a gente dizer o tempo exato que Joel profetizou, porque a Bíblia não fala dele em outro livro, em outra passagem. Não tem registro histórico, bíblico. A única informação que a gente tem é que ele era filho de Petuel. Você lê o primeiro versículo aí, a grande biografia de Joel é: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Pronto. É só isso que você sabe de Joel. Mas os estudiosos dizem que ele profetizou provavelmente entre 700 a 600 e alguma coisa antes de Cristo. Ou seja, um tempo antes do exílio babilônico. Então Joel estava ali profetizando e falando sobre o dia do fim. Depois que ele retrata essa crise, no versículo 13 do capítulo 1, ele começa a dar direcionamentos à nação de Israel. Vamos ver. Versículo 13. Sacerdotes vistam roupas feitas de pano de saco e chorem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. Porque o templo de Deus, o templo de seu Deus, não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ele está dando uma direção prática para aqueles homens, para os sacerdotes do Senhor, se voltarem para o Senhor e chorarem. E chorarem, e chorarem. Aí ele diz, por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. Aí ele diz no versículo 15. Como você lê esse versículo? Versículo 15. Lê esse versículo aí. Leia. A gente lê bem calmo, né? Ai, que dia. Porque o dia do Senhor está perto. Parece uma poesia. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Irmãos, os profetas funcionavam assim. Eles não tinham a Bíblia inteira. Eles não tinham. Eles estavam ali, de repente a palavra do Senhor veio a Josué, filho do Petuel. Começou a mostrar coisas. Então imagine a loucura. Ele começa a ver o dia do Senhor. E ele começa a ver guerras e crises e a seca em Israel, tudo se acabando, as árvores secas e já não havendo mais árvores. Ele olha para tudo como uma grande desgraça na sua terra e ele começa a ver o dia do Senhor e ele começa a falar para o povo: olha, chorem diante do Senhor, jejuem, convoque uma reunião solene. Aí o versículo 15 ele diz: ai, que dia! É mais ou menos assim. Ai, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição. Da parte de quem? De Deus. Isso, irmãos, é o anúncio do dia do Senhor, que está sendo proclamado por um homem que está vendo esse dia. Imagine que ele não tinha nada das informações que hoje nós temos a respeito do plano de Deus. E ele está vendo um dia e ele está desesperado, dizendo para Israel: ai, que dia! Irmãos, não são apenas informações sobre o dia do Senhor, mas um anúncio forte do Espírito de Deus dizendo: o dia do Senhor se aproxima. Qual é meu Deus, similaridade? O que a gente pode olhar com o tempo que Joel estava dizendo sobre as crises e com o nosso tempo? Será que
no tempo de Joel, as crises econômicas, tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje? Porque no mundo inteiro se instala uma grande crise econômica. Um dos fatores de algumas guerras são exatamente questões financeiras. Por que a China está lá ao redor de Hong Kong? Porque eles querem aquele lugar. Eles querem aquele território. Aquele território traz benefícios econômicos à China. A China vai ficar muito maior, muito mais poderosa. Será que é só território que a Rússia quer invadindo a Ucrânia? Eu não sei quantos anos já fazem, 3 ou 4 anos de guerra. Não, tem a ver com questões financeiras, interesses financeiros. E quando acontecem essas guerras em torno de todo mundo sente, talvez você nem imagina que você está sentindo, financeiramente falando, a guerra da Ucrânia. Mas nós estamos. Indiretamente, mas estamos. E o Senhor precisa na verdade não, o Senhor quer nos mostrar muito mais do que informações sobre o fim dos tempos, mas uma postura a ser adotada para a sua igreja. Há uma questão prática, há uma participação do seu povo. Quando nós falamos do fim dos tempos, muitas pessoas dizem, isso é um assunto para estudiosos, pessoas intelectuais. Porque vai acabar e o Senhor vai vir mesmo, e seja lá o que Deus quiser. Não é assim. Falei igual aquele narrador, né? Não é assim. O Senhor exige, Ele quer uma postura prática do seu povo. E o primeiro ponto que nós vamos destacar é sobre a pregação do Evangelho. Sobre a urgência da pregação do Evangelho. Nós temos entendido que esse é o assunto mais urgente dos nossos dias. Não que ele não era antes, mas nos nossos dias ele está muito urgente. É como o Senhor soprando uma mensagem: preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Nós temos crido, segundo as Escrituras, que o dia do Senhor está próximo, irmãos. E quando Joel começa a ver tudo isso, a essas crises, ele tem uma postura. De novo, capítulo 2, versículo 1, que nós lemos. Qual a postura de Joel? Toquem a trombeta em Sião. Deem um alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Olha a diferença, se você ler agora esse versículo, como que é feita a pregação do Evangelho por meio de Joel no tempo dele. Ele está dizendo, toquem o alarme, é urgente. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que aqui fosse um prédio, esses prédios de empresas. E vira e mexe, eu passo em uns lugares assim, eles estão fazendo aqueles testes, né, de fuga, né? Eles tocam alarme, é tudo combinado. Os bravos lá do prédio, os bombeiros, eles marcam um dia, então os caras já vão trabalhar sabendo que aquele dia é dia de fazer aquela simulação da fuga. Aí eles tocam um alarme. E qual que é meu Deus, eu estou demais, hein? A intenção, a finalidade do alarme. Tocou o alarme, qual é a intencionalidade do alarme? A intenção, bora, corre! É urgente, está pegando fogo, corre! Não é isso? Por que um alarme? Né? Eles poderiam dizer assim, gente, olha, 1, 2,
Já, valendo! Um alarme anuncia uma coisa urgente. Joel está tocando a trombeta. Ele está dizendo, toquem a trombeta. Em outras palavras, ele está dizendo, anunciem o evangelho. O tempo, o dia do Senhor está próximo. Não é segredo para ninguém, irmãos, que o Oriente Médio e países que cercam Israel querem a destruição de Israel. Isso nos aponta para o fim dos tempos. Isso nos aponta para a consumação do plano de Deus. Então, nós precisamos ter essa mensagem do livro de Joel nos nossos corações. É urgente. A pregação do evangelho é agora, urgente. A Fabiana orou e ela disse, é agora. É para agora. Abre a sua Bíblia em Mateus 24. Nós vamos ler esse texto e mais um em outra parte da Bíblia. Mateus 24. Esse é o sermão profético de Jesus, é o sermão em que Jesus, o próprio Jesus está ensinando a respeito dos últimos dias. Vamos ver o que tem relacionado com o texto de Joel e com o livro de Joel. Jesus começa ensinando, e ali no versículo 9, apenas o 9. A partir do 9, aliás. Jesus dizendo, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então verá o fim. De novo, 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, a boa notícia do evangelho é que Deus se fez homem, morreu por nossos pecados, ressuscitou, foi visto sendo elevado aos céus, mas não acaba aí. Ele voltará para trazer salvação, consumar a salvação àqueles que creram no seu sacrifício. E para trazer juízo aos pecadores. E para estabelecer o seu reino na terra. O evangelho do reino, ele não acaba na cruz. O evangelho do reino tem a cruz como sendo o que condicionou a nós poder caminhar, continuar caminhando, amando o Senhor, olhando para o dia em que Ele estará conosco. O evangelho do reino aponta para um reino físico de Jesus na terra, eterno. E esse evangelho é um único evangelho, é o evangelho do reino. Então, se Joel estava pregando sobre crises que aconteceriam, sobre guerras, e ele estava anunciando o evangelho com toda a urgência, Jesus está mostrando também, um pouco antes, depois você lê em Mateus 24, sobre guerras, fome, pandemias não, mas ele fala sobre pestes, traição, muitos hão de trair e odiar,
fidelidade das pessoas, vai ser muito raro. Uma pessoa fiel, um ao outro, fiel a Deus, raridade. Pessoas más, pessoas que odiarão Israel e odiarão o povo de Deus, por causa de Jesus, é muita similaridade com o livro de Joel. Porque o Senhor não tem outro evangelho, Ele tem um evangelho. E o evangelho tem uma urgência, que é a urgência de o seu povo olhar para o seu dia, para o dia do Senhor. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Amém. Tem alguém dormindo aí? Carlos falou que tem alguém dormindo. Eu não quero dormir, não. Se eu faço, eu fico. Irmãos. Dormi demais já, irmão. Gálatas 1. Vamos lá. Vamos ver se eu bebo água. Vamos lá? Vai chegar? Gálatas 1, a partir do 6. Estou muito surpreso, Paulo dizendo aos Gálatas, em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo é que há outro evangelho. Aí ele diz, não, na verdade não há outro. É uma perturbação que pessoas estão querendo perverter vocês, ensinando coisas que não são. Aí ele diz, se qualquer um de nós, ou até mesmo um anjo, apresentar outro evangelho, que não seja esse evangelho, qual? O evangelho do reino. Que seja amaldiçoado. A pergunta é, as igrejas estão pregando outro evangelho por aí afora? Muito. Felizmente. Ensinamentos tirados da Bíblia que não são bíblicos. Vê se pode. Esse povo é mágico. O pastor Reginaldo costuma falar que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque eles pegam palavras trazidas da Bíblia e distorcem textos ali sem contexto, aquele texto que é tipo um textinho, um versículo, aí eles formam uma religião. E isso é muito grave, porque pessoas têm pervertido o evangelho, e quando elas têm um encontro com o evangelho, elas têm duas opções. Ou elas se convertem ao evangelho, que é o propósito do evangelho, ou elas se escandalizam. Porque algum lugar diz que a palavra de Deus causou, em Atos, né? Que a pregação de Estevão fazia coceira nos ouvidos deles, né? A unção e a verdade do evangelho sendo transmitida através do diácono Estevão fazia com que os homens rangessem os dentes. Irmãos, nós não estamos ouvindo o evangelho rangendo os dentes, dizendo, ai de mim, porque o Senhor está chamando a nossa atenção.
Arrependam-se. A ênfase, uma outra ênfase do capítulo 2 de Joel. E é o segundo ponto da mensagem de hoje nós precisamos de arrependimento. A mensagem de Joel anunciava o dia do Senhor e a necessidade de arrependimento. Você acha que isso é só para alguns? Só para os não convertidos? Versículo 12 e 13 do capítulo 2 de Joel. Você voltou em Joel? Mas vai aparecer aí, Pedrão. Olha lá. Ainda agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Olha o que Joel está dizendo. Convertam-se ao Senhor. Chorem. Rasguem o coração e não as roupas. O que ele está querendo dizer? Pare de ser exterior. Pare de fingir um arrependimento falso. Pare de fingir que é servo, que é crente. Rasgue o coração, não as roupas. O meu coração quebrantado você não pode ver. Eu não posso ver o seu. Agora, se você vier aqui, der um show, rasgando a roupa igual o Hulk, todo mundo vai ver, vai achar o máximo. Olha, que homem revoltado da fé. Agora, o coração quebrantado só o Senhor pode ver. É disso que Ele está atrás. Essa é a mensagem do Evangelho. Convertam-se a mim com o seu coração rasgado. Porque o Senhor é bondoso e compassivo. Deus está revelando a Joel, sim, um dia de ira. E um dia de vingança do Todo-Poderoso, mas ele está dizendo, o Senhor é bondoso e misericordioso. Demora para se irar. Ele é grande misericórdia e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Imagina o seu povo conseguir convencer a Deus de alguma coisa. Isso é impossível? Não, Moisés conseguiu. Deus disse, Moisés, vamos construir uma nação a partir de mim e você. Esse povo vai morrer todo mundo. Moisés disse, Senhor, não faça isso. É a sua reputação que está em jogo. Nós somos conhecidos por haver... ser um povo que é um povo de Deus, um povo da presença. O que vão dizer aí se você matar todo mundo? Aí Deus diz, poxa, Moisés, verdade. Onde eu estava com a cabeça? Deus é demais. Ele é uma coisa inexplicável. Você está merecendo a morte. Um miserável, desgraçado que merecia um inferno. E você rasga o coração dizendo, você é o meu Deus, eu te quero. E Ele te abraça e diz, você é o meu filho, vem para a minha família. Um ladrão estava lá na cruz do lado de Jesus. Um dizia, tira a gente daqui, você não é Deus. O outro disse, lembra-te de mim quando vieres no seu reino. Um ladrão condenado à morte ia para o inferno, ele estava já na porta do inferno. Jesus disse para ele, hoje mesmo você estará comigo aonde? No reino. Ah, meus amigos, nós precisamos olhar para Jesus e nos arrepender. Nós não merecemos nada. Não podemos vir para a igreja no domingo como povo diferente, que vai se reunir com outras pessoas diferentes, que merecem alguma coisa. Viemos aqui para reverenciar o único que é digno, para cultuar o único que merece um culto, para reconhecer a nossa
pequenez, pecaminosidade e a santidade de Deus e adorá-lo em comunidade. A mensagem não mudou, irmãos. A pregação do Evangelho é urgente para que haja arrependimento. A mensagem do Evangelho é urgente, inclusive, para nós mesmos. Por isso que nós precisamos dos nossos irmãos da igreja, para que eles preguem o Evangelho para nós. Como? Se eu estiver pecando, se eu estiver fazendo algo errado, eu preciso do meu irmão dizendo, se arrepende. Volte para o lugar de onde você saiu. Lembre-te de onde você caiu e se arrepende. Levanta, porque é urgente, o dia do Senhor está chegando. Nós precisamos pregar o Evangelho na nossa casa, para os nossos filhos. Eles não estão garantidos no céu. Os seus filhos não são salvos porque você traz eles na igreja domingo. Prega o Evangelho para eles. Ensina que se eles não se converterem, eles vão para o inferno. Muitos vão. Muita gente vai. E nós não estamos vendo, não estamos percebendo. Joel desesperado e a gente... vamos para a igreja domingo. É muito bom lá. Canta cada música. Vamos lá. É urgente. Nós precisamos dizer, exatamente, isso não é um clube, não é um shopping. Não é um shopping, irmãos. Para passar tempo, lugar bom é churrasco, shopping. O salão onde a igreja se reúne é para nós adorarmos o Senhor. O Evangelho é uma mensagem sobre o dia do Senhor, sobre a vinda do Messias, sobre arrependimento. Eu sinto que há um clamor nos nossos dias, do Espírito Santo, que paira no nosso meio. Preguem o Evangelho. Pessoas estão perdidas, dentro e fora das igrejas. Anunciem o Evangelho, porque o dia do Senhor está próximo. Eu não quero chocar e assustar vocês, mas é muito mais próximo do que antes. Eu creio que será nos nossos dias. Mas se não for o que Joel disse, anuncie isso aos seus filhos e eles aos filhos deles. É a sua missão. Nós precisamos pregar o Evangelho com as nossas atitudes. É uma postura de conversão, de choro, de oração. Reuniões solenes. Não é uma crítica. Não estou chamando a atenção e nem convocando vocês para virem. Mas a postura dos servos de Deus, do povo de Deus é reuniões solenes de oração e arrependimento. Quarta-feira aqui tem 15 pessoas no máximo. Me ajuda. As pessoas não correspondem porque elas não veem a urgência. O Senhor está vindo para um dia terrível. E nós estamos dormindo, cuidando de muitas outras coisas. Cuide de todas as outras coisas. Irmãos, priorizem o Senhor. Não é uma crítica, irmãos. Nós viemos aqui orar por causa de Jesus e a principal motivação para que a gente venha sempre está aqui. Ele sempre corresponde. A gente sempre ora esses textos aqui. Chorem, sacerdotes do Senhor. Planteiem e convoquem uma reunião solene, porque o dia do Senhor está próximo. Esses textos aqui, a gente sempre ora eles aqui na reunião de oração. É um chamado do Espírito à sua igreja. O terceiro ponto e último é que o Senhor habitará na terra.
Joel está tocando a trombeta, ele está anunciando o evangelho em tempos de crise, nós também. Ele está pregando o evangelho com toda ênfase e urgência naquele tempo, porque é uma coisa muito urgente. Ele está vendo o dia do Senhor. Assim como nós, embora não estamos vendo fisicamente, nós temos o plano de Deus todo aqui. Nós sabemos o que vai acontecer no fim. Então, ele está dizendo que todas essas coisas, essas crises estão acontecendo, então a hora é de pregar o evangelho. E no versículo 28 do capítulo 2 de Joel, aí ele fala, e acontecerá depois disso, depois do quê? Depois das crises militar, econômica, depois da pregação do evangelho com urgência, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Aí ele diz, aquele versículo que a gente conhece, a Joana esses dias, a gente leu lá em casa sobre o livro de Joel. São 3 capítulos, irmãos. A gente leu em pouco menos de sei lá, meia hora, compartilhamos ali em família sobre a urgência do livro, sobre a ênfase do livro. Quando chegou nessa parte aqui, a Joana falou, eu sei até de cor. Falei, então fala aí para mim. Não, pai, não foi isso que eu quis dizer. Não sei se ela decorou, né? Se eu fosse ela, eu ia decorar só para impressionar o pai. Então, Joel está dizendo ali que depois dessas coisas acontecerá que a terra será batizada com o Espírito Santo. Nós também cremos e esperamos por isso. É uma etapa dos últimos dias, um grande avivamento onde não haverá dúvidas. O Espírito estará na terra. Não vai ter em um culto dominical desses pessoas cheias do Espírito e outras olhando assim, tipo, para que isso? Para que pular? Para que fazer assim? Olha aí, Carlão. Para que pular? Não vai haver. Todos estarão caídos pela glória de Deus. Não vai ter dificuldade de você perceber isso. As pessoas na rua estarão cheias do Espírito Santo, reconhecendo os seus pecados. Irmãos, as histórias dos avivamentos na terra são demais. Enche o nosso coração de fome e anseio pelo Senhor. Só que no versículo 31, ele diz, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, para a gente decretar que Joel está falando sobre um dia do fim e sobre todas essas coisas, não aconteceu em outro tempo, nem no tempo de Joel, nem mesmo em Atos, quando o Espírito cai e Pedro relata essa passagem. Ele diz que tudo isso vai acontecer antes da volta de Jesus. Então, os olhos de todo cristão, de todo o povo de Deus, precisa estar no dia do Senhor, na volta de Jesus. E o posicionamento agora vai fazer com que a gente viva de uma maneira correta, apta a viver todas essas etapas, a pregar o evangelho, a suportar a perseguição, a suportar a tribulação e a desfrutar do batismo do Espírito Santo e do dia do Senhor. Aí, irmãos, o último versículo do capítulo 3, o último versículo do livro de Joel. Na verdade, a última frase diz, eu vou ler o versículo, vai por aí o 21? Vou ler o versículo.
Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado. Porque o Senhor habita em Sião. Essa tradução não é muito do meu agrado. A minha diz, e o Senhor habitará, está no futuro. Habitará em Sião. Isso é a ênfase do livro de Joel, dizendo que um dia Deus, o Pai, o ancião de dias, habitará na terra. Isso deve ser muito maravilhoso para nós. Porque esse é o dia que eu mais anseio na vida. Não há outra chance, outra forma de provar a plenitude da presença de Deus, senão nesse dia. Nem mesmo com a presença do Espírito Santo, eu imagino, porque a Bíblia diz em Apocalipse 21, e agora a gente encerra. Apocalipse 21. Versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Tabernáculo aqui tem sentido de moradia. Tabernáculo vem de Sucote, tenda. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Nós precisamos ter esperança nesse dia, irmãos. Somente nesse dia, as lágrimas serão enxugadas completamente. Não haverá mais morte. A maldição da separação da morte que nós enfrentamos hoje, quando perdemos um ente querido, alguém da família, a dor da separação, que o próprio Deus, o Pai, sentiu, porque o seu filho morreu. Deus odeia a morte. E esse dia, Deus está dizendo, não haverá mais morte. Ela não terá mais poder, essa separação não haverá mais. Não haverá mais a maldição do câncer. Todas as doenças cairão por terra. A maldição da depressão, da ansiedade, tudo isso será passado, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Há uma coisa nova, há a esperança do cristão, é o dia do Senhor. É a plenitude da nossa vida. Irmãos, nesse dia Jesus vai pegar o seu rosto, o meu rosto, e Ele vai te acalmar enxugando as suas lágrimas com o dedo. Ele vai te dar um abraço. Ele vai dizer: acabou. Agora é plenitude de alegria. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Ele nos chama de vencedor. E o vencedor, aquele que resistir. Por que vencedor? Porque vai ser difícil. Não é fácil. O Cristo está dizendo ao vencedor: eu vou fazer essas coisas, Ele vai estar comigo. Então continue. Há muitas recompensas para nós. Com o Senhor. Não posso dizer que as recompensas estão agora. Eu não acredito assim.
E nós podemos desfrutar de uma vida boa com o Senhor aqui. Mas eu não creio que as recompensas dele são uma vida boa aqui. Sem Ele nada está bem. Sem Ele nada está bem. Eu só quero Jesus, irmãos. Nós precisamos nos converter ao Evangelho. Quero pedir para vocês se pôr de pé. Fazer uma reflexão sobre a sua vida. Prestem atenção no que eu vou dizer. Se há ao menos uma pessoa que não necessite de arrependimento, então você pode ficar onde você está mesmo. Você pode não aceitar ou não atender a esse chamado. Mas se você precisa se arrepender dos seus pecados, essa é a hora. Eu gostaria que você tomasse essa atitude, saísse do seu lugar e procurasse um lugar aqui, para que todos estejam diante do Senhor em arrependimento. Você não precisa confessar os seus pecados publicamente aqui para nós. Mas nós precisamos nos arrepender, e isso é uma realidade. Não há quem não tenha pecados. Obviamente que você não é obrigado, mas é um convite. Se debrucem diante do Senhor. Confessem a Ele os seus pecados. Arrependam-se. Creiam no Evangelho, porque o dia do Senhor está próximo. Arrependam-se. Creiam no Evangelho. O dia do Senhor está próximo. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que a Bíblia diz que os justos viverão pela fé. Não é porque nós somos justos e bons, mas é porque nós, justificados, vivemos em crer que o Evangelho de Jesus nos traz salvação. Queremos nos converter ao Senhor nessa manhã. Queremos rasgar os nossos corações diante de você, e não as vestes. Faça desse momento a sua oportunidade de se voltar ao Senhor, rasgando o seu coração em oração a Ele. Rasgue o coração, esqueça o externo, esqueça o que vai aparecer, esqueça se você estiver chorando e o outro perceber, esqueça tudo isso. Rasgue o seu coração e não as vestes. Olhe para o Senhor, sacerdotes do Senhor, chorem diante dEle, porque o dia do Senhor está próximo. Tô preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo